Capítulo 689. A expressão de Bellman Carnot imediatamente ficou estranha quando ouviu o nome de Frank Lee. Sim, ele é uma pessoa gentil e pura, mas às vezes, sua pureza é assustadora. Na verdade, Klein abriu caminho e permitiu que o mensageiro descesse as escadas. Enquanto o seguia, ele perguntou: "Você conhece ele?" Carnot seguiu em frente silenciosamente e, depois de um tempo, disse, de costas para German Sparrow: "Sou um produto fracassado, cheio de todos os tipos de problemas. Sempre fui ridicularizado, e apenas Frank foi um dos poucos que me olhou normalmente, me tratando como alguém com alma real." "Por que ele deixou a Igreja da Mãe Terra?" Klein perguntou apesar de saber a resposta. Carnot saiu da Torre do Sino, respondendo enquanto se orientava: "Não sei sobre os detalhes. Ele é órfão. Cresceu no claustro desde muito jovem. Ele realmente trata a igreja como uma família e vê a Mãe Terra como sua mãe. Ele tem muitas ideias estranhas. Ele teve a oportunidade de se tornar bispo da diocese, mas mais tarde quase foi enviado a um tribunal por sacrilégio." Frank mencionou isso antes. Ele estava tentando cruzar um touro, uma vaca e um trigo. Para ser franco, se fosse eu o teria enviado ao tribunal também. Esse cara estava bem desde o início por causa de sua baixa sequência, limitando o que ele pode fazer. Klein murmurou e seguiu Carnot por outra rua e chegou ao beco atrás da Catedral do Santo Draco. Carnot caminhou em frente a um prédio comum, tocou a campainha 3 vezes, cada toque durando 2 segundos. Depois de um tempo, sons estrondosos se aproximaram quando a porta se abriu. Klein imediatamente viu um ancião com um casaco preto curto e uma bengala dura. Seu cabelo era branco como a neve, mas ele não tinha rugas evidentes. Ele usava uma máscara preta ao redor dos olhos. "Senhor conselheiro, o Sr. German Sparrow está aqui para lhe fazer uma visita." "Conselheiro Ricciardo? Ele é o conselheiro Ricciardo? Ele é cego?" Anteriormente, Klein só ouvia sua voz sem conhecê-lo. Não é de admirar que ele tenha ficado surpreso. Ricciardo virou a orelha para o lado e lentamente virou a cabeça na direção de German Sparrow e riu. "Desculpe, só posso te encontrar desta forma. Quando acordei esta manhã, de repente tive a premonição de que não deveria abrir os olhos para ver nada hoje. Para evitar acidentes, usei uma máscara para os olhos. Você realmente pode fazer isso. Ele não é de forma alguma inferior como um charlatão." Klein ficou momentaneamente divertido e surpreso. Depois disso, entendeu a interpretação correta de sua premonição. Ele não queria vê-lo. Ele lembrou que os Beyonders do Caminho do Monstro eram capazes de ver coisas que outros não podiam ver. Portanto, a serpente de Mercúrio Will Alception foi capaz de sentir minha singularidade. E de volta à cidade de Tingen, os olhos de Ademisaul sangraram e ele caiu no chão simplesmente por me ver. O conselheiro Ricciardo percebeu o perigo e usou uma máscara nos olhos com antecedência. Se não fosse por isso, eu estava pensando em perguntar o que ele pode ver. Klein não tinha nenhuma tendência a forçar os outros a se machucarem. Ele conteve seus pensamentos e perguntou: "Você tem pistas do item místico que preciso?" "Por enquanto não", disse Ricciardo com um sorriso. "Depois de me recuperar dos ferimentos, fui para Bayan. Tive a sorte de ter havido alguns ajustes nos escalões superiores da Marinha e no gabinete do governador-geral, então resgatei Roy King com sucesso, mas desperdicei um pouco do meu tempo." Klein esperava por isso e disse sem nenhum sinal de surpresa: "Então, usarei esse pedido para conseguir outra forma de ajuda. Tenho um amigo que está sofrendo de azar depois de interagir com um mural deixado pelo Anjo do Destino. Ele precisa que seja completamente removido." Ricciardo pensou por um momento antes de dizer:
Sem problemas. Leve-me até ele. Não permita que ele saia de sua residência, ou poderá haver acidentes. Klein assentiu e caminhou em direção ao beco com a mala na mão. Ele aproveitou a oportunidade para perguntar: Senhor conselheiro, o que você sabe sobre a árvore mãe do desejo? Do ponto de vista de Klein, a escola de pensamento da vida e a escola de pensamento rosa estavam em desacordo, então era provável que se conhecessem muito bem. Com a bengala na mão, Ricciardo caminhou lentamente atrás dele, à sua direita. Ele não precisava de ninguém para ajudá-lo, era como se ele não estivesse usando máscara para os olhos. Ele riu. A árvore mãe do desejo é a manifestação do Deus acorrentado da escola de pensamento rosa. No entanto, suspeito que a verdade seja o contrário. O Deus acorrentado é uma das muitas manifestações da árvore mãe do desejo. Meu raciocínio é que Luz Vermelha, Moriá, afirma que a sequência 0 do caminho mutante ainda está desocupada. RH, você sabe sobre a sequência 0, certo? Sim, Klein respondeu sucintamente. Ele nem sequer expressou o seu conhecimento da grande Irmandade Branca. Ricciardo reconheceu laconicamente, resumindo: ninguém conhece a verdadeira identidade da árvore mãe do desejo, nem ninguém sabe qual é o caminho dela. Talvez essa seja a verdadeira identidade dela. Além disso, posso fornecer algumas informações indiretas. A árvore mãe do desejo e a lua primordial estão em conflito. Parece haver algum conflito irreconciliável entre elas, e é por isso que a escola de pensamento rosa nos vê como inimigos. No entanto, às vezes, a árvore mãe do desejo e a lua primordial parecem ter uma relação sutil. Você pode achar difícil imaginar que o rei xamã do continente sul, que adora a lua, tenha se juntado à escola de pensamento rosa. As 7 igrejas odeiam o verdadeiro Criador, a demônia primordial, o lado negro do universo e os outros deuses do mal, mas seu ódio pela lua primordial e pela árvore mãe do desejo é ainda mais profundo. Da mesma forma, a Ordem Aurora, a seita da demônia, a seita santificadora de sangue e a Ordem Ascética de Moisés não gostam da escola de pensamento rosa. Interessante isso. A árvore mãe do desejo é uma das duas mais isoladas? Klein parou uma carruagem enquanto pensava e observava Carnot ajudar Ricciardo a subir na carruagem. Ele então entrou na carruagem e instruiu o motorista a levá-los a um hotel próximo. Em pouco tempo, a carruagem chegou ao seu destino. Quando Klein estava prestes a descer, de repente ouviu um grande estrondo. Uma explosão estrondosa sacudiu a rua inteira enquanto fragmentos de vidro de uma janela caíam no chão. De jeito nenhum. Será que isso pode ser causado pelo azar do Anderson? A intuição espiritual de Klein lhe disse que era esse o caso, mas o caçador mais azarado aparentemente havia sobrevivido. Ele virou a cabeça para olhar para fora da carruagem e viu que um enorme pedaço de parede do segundo andar do hotel havia desabado. As chamas e a fumaça permaneceram. Nesse momento, uma figura com cabelos loiros desgrenhados e roupas bagunçadas estava abaixo enquanto murmurava: pensar que existe uma pessoa tão ousada para negociar armas em um hotel. Novos tipos de explosivos, especialmente. Ele quase me fez morrer sem nem saber por quê. Minha mala. Klein olhou para a mala que carregava e de repente sentiu como era bom ser cauteloso. Ele se virou e ajudou Ricciardo a descer da carruagem. Anderson sentiu algo quando virou a cabeça para dizer com um sorriso amargo: os traficantes de armas hoje em dia são muito pouco profissionais. Felizmente, é dia e não há muitas pessoas no hotel. O dono com certeza é azarado, tendo que sofrer uma certa perda. No entanto, o ouro que carregam não deveria ser destruído tão facilmente. Deve compensar sua perda. Acho que sua má sorte é responsável por grande parte da responsabilidade.
Klein assentiu e disse a Ricciardo: é ele. Ricciardo então virou a cabeça para Anderson, mas seu olhar estava completamente bloqueado pela máscara preta. Ele parou por alguns segundos antes de sorrir. Dê-me uma moeda de ouro. Oh! Anderson tirou uma moeda de ouro Loen de dentro da roupa, sentindo-se suspeito. Então, sorriu para German Sparrow, tradição da minha cidade natal. Costuramos um bolsinho na parte interna da roupa para guardar algumas moedas. Eu originalmente não acreditava nisso, mas tive muito azar recentemente. Enquanto falava, entregou a moeda de ouro a Ricciardo. Ricciardo recebeu a moeda de ouro e fechou lentamente os dedos, antes de retrair a mão. Ele então riu e disse: tudo bem. Sua má sorte foi dissipada. Ah! Anderson ficou ali em estado de choque enquanto olhava para German Sparrow, como se dissesse: é isso. Você me trouxe uma fraude? Klein também ficou surpreso, mas optou por acreditar em Ricciardo. Afinal, ele era um conselheiro do destino. Ricciardo guardou a moeda de ouro e riu. O azar que você teve desta vez não foi brincadeira de criança. Se você não acredita em mim, pode ir ao cassino para tentar a sorte. Faz sentido. Anderson bateu palmas e imediatamente recebeu instruções de um transeunte sobre o cassino mais próximo. Depois de um tempo, voltou com uma jaqueta limpa e decente. Ele olhou para Ricciardo e instintivamente abriu a boca. De repente, ficou surpreso quando fechou a boca à força e agradeceu com um sorriso. Depois que o semideus foi enviado em uma carruagem, ele se inclinou na direção de German Sparrow e disse melancolicamente: eu estava planejando dizer que, embora você seja cego, você é realmente incrível quando se trata do domínio do destino. Felizmente, eu lembrei que ele é um semideus. Se você realmente tivesse dito isso, você poderia ter a chance de se tornar o caçador que morreu imediatamente após ter seu azar removido. Klein não expressou seus sentimentos ao dizer: agora você pode me dizer as pistas desse revólver? Como a fome rastejante tinha grandes limitações, ele ainda desejava um item místico ofensivo mais convencional. Anderson penteou o cabelo e riu. Está em Baian. É de um amigo que eu conhecia, um aventureiro muito poderoso. Ao ficar cansado da vida instável e perigosa, ele usou suas economias para comprar alguns jardins de especiarias e encontrou uma mulher com quem se casar. Ele então abandonou completamente esta linha de trabalho em que atuamos. Ele recentemente teve um filho e seus pensamentos mudaram novamente. Ele começou a desejar que seu filho fosse criado em um ambiente melhor e mais seguro, com melhores perspectivas educacionais, por isso planeja se mudar para Backlund. Existem as melhores escolas secundárias e escolas públicas lá. Ele não deseja alugar uma casa em Backlund, mas também não planeja vender seus jardins que lhe rendem dinheiro constantemente. Acontece que ele tem excesso quando se trata de itens místicos, então planeja vender aquele revólver. Naquela época, eu estava com pressa para acompanhar a expedição de caça ao tesouro naquelas águas, então não tenho certeza se ele conseguiu no final. No entanto, poucas pessoas podem comprar algo que vale quase 10.000 libras de uma só vez, então a transação não será fechada tão facilmente. Tudo bem, leve-me até ele, respondeu Klein simplesmente. Reticências. Naquele momento no sonho dourado, Danites ficou horrorizado ao perceber um problema. Sua capitã não aparecia há 3 dias. Ponto.